Então, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a modelagem no dia a dia. Quando eu quero fazer um molde qualquer, como é que eu traço? Cada hora é de uma forma. Hoje eu vou ensinar como eu traço do zero. Vou iniciar o molde, como eu traço com fita e régua. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o hobby que eu vou fazer. É esse aqui, olha. É mais ou menos assim. É um hobby, né, de dormir à noite, uma roupa de tipo um pijama. Ele tem a gola mais fechadinha, o decote mais fechado, né? Uma golinha parecida com gola de blazer, mais delicada. Ele é mais soltinho, né? Mais reto, soltinho, com as mangas longas. Também soltinho. Aqui tá mais fininho, mas vou fazer bem confortável. Nesse estilo. Eu tenho as medidas da pessoa, que é busto 108, cintura 96 e o quadril 116. Então, baseado nessas medidas, que são as medidas total da circunferência, né? Por exemplo, o busto 108 é a medida total da circunferência do busto, sem aumento, tá? Não, essa medida aqui, ela é sem folga de vestibilidade. Eu peguei a medida 108, dividi por 4, porque nós vamos trabalhar na quarta parte. Cada medida dessa dividi por 4, e aí tem busto 27, cintura 24, quadril 29, tá? Então, com essas medidas, eu vou traçar a minha modelagem, certo? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço o molde, porque a gente nunca, assim, geralmente a gente não tem uma base, né? A gente não tem base de tudo. Então, eu tô mostrando para vocês como é o meu dia a dia aqui, como eu faço a modelagem quando não tem uma base pronta. Não tenho nenhuma base desse modelo, então eu vou partir do zero e vou fazer o meu molde. Como eu faço sempre a modelagem, eu decorei, vamos supor, eu gravei na minha cabeça as medidas do tamanho 40. Então, eu faço um traçado e algumas medidas eu pego o tamanho 40 para conseguir chegar naquele traçado. Então, primeiro eu faço fazer o ângulo de 90 graus aqui para fazer o esquadro, né? Então, geralmente assim, eu esquadro, vou medir a altura de corpo. Como eu falei pra vocês, eu uso sempre a medida do tamanho 40, porque a gente não vai decorar todas as medidas que existem, né? Então, eu vou colocar a princípio o 43, porque essa cliente que vai provar essa roupa, ela é baixa, então 43, uma altura padrão. Eu já vou descer aqui. Então, aqui eu tenho a linha do ombro, né? Aqui é a linha do ombro, aqui é a linha da cintura. E aí eu vou descer para fazer a linha do quadril, né? Se eu não demorar muito explicando, pessoal, é só para vocês entenderem como é o meu dia a dia aqui para trabalhar, tá? Como eu faço modelagem quando é... Eu sei que para fazer da cintura para cima é 21, uma medida padrão que eu trabalho, então vou colocar 21. 21 seria para o tamanho 40, né, que eu uso. Então, eu subo 21. Agora eu vou marcar essas medidas aqui, a quarta parte de cada uma. O busto, vou colocar 27. Então, aqui é a linha do busto. Vou colocar 27. A cintura eu vou colocar 24. E o quadril 29. 29, eu já posso ligar essas medidas. E agora, eu não lembro de cabeça, assim, rapidamente, a medida do ombro a ombro, né? Eu também não medi nela.
Mas eu poderia ter medido, mas eu não medi. Mas eu sei, ela é o tamanho, ela está considerado mais ou menos entre o tamanho G e o GG. Então, eu faço uma continha rápida aqui. Eu sei que a medida do ombro a ombro, do tamanho 40, é 19 aqui, a metade, né? Então, a medida do tamanho 40 é 19 aqui. Eu trabalho sempre com 19 aqui, ó. 19. Mas eu sei que eu vou aumentar pelo menos 4 tamanhos ali, né? De 3 a 4 tamanhos. E eu sei que de 19 eu aumento meio centímetro de um tamanho para o outro, né? Usando a escala de ampliação. Então, eu vou usar, se eu vou usar 4 tamanhos, eu vou usar meio centímetro para cada tamanho, vai dar 2, né? Porque se eu tenho 19, eu marquei já 19, eu vou aumentar mais 2. Vou aumentar de meio em meio, vai dar meio para cada, dá 2. Então, eu aumento aqui, vou descer. Eu sei que o ombro eu trabalho com uma medida padrão que é 5, vou descer 5. Aqui o decote também, o 40, eu sei que o 40, né, que eu falei pra vocês que eu guardo sempre o 40. Então, eu coloco 7,5 ou 7,6 aqui, vou colocar 7,5. Eu arredondo, né, porque pode ser 7,6, eu faço uma meia lua. Fecho o ombro. Agora, eu falei pra vocês que eu tava usando o tamanho 40, né? Então, ficou muito pequeno essa distância, né? Porque essa roupa é grande. E eu tô usando as medidas do 40 pra fazer a parte de comprimento, né? Então, eu vou descer também 4 tamanhos, né? Eu sei que na hora de ampliar o ombro, eu aumento de meio em meio. Então eu vou colocar meio, 1, 2, 3, 4. Então, eu aumentei 4 vezes para baixo, então, vou fazer uma linha aqui. Eu acabei descendo para chegar na minha medida. Para fazer aqui a cava, eu vou colocar metade dessa medida, né? Metade daqui para cá. Vou entrar 2, que esse 2 também é padrão. E aí eu faço uma curvinha aqui mesmo, manual, né? Que eu já trabalho assim no dia a dia. Faço essa curvinha. Aí eu tenho aqui a minha base sem vestibilidade, né? Só que essa roupa aqui tá até o quadril. E eu quero um comprimento de um Robin um pouco mais que o quadril. Então eu vou colocar mais 5 centímetros aqui só, tá? Vou aumentar 5 centímetros, que é a largura dessa régua. Vou riscar. Agora vamos trabalhar com a vestibilidade. Eu vou pensar na vestibilidade, como é uma roupa de dormir, uma roupa confortável. Eu vou colocar 3 centímetros para a lateral, né? 3 centímetros em cada lado aqui de conforto. Então, eu vou colocar uma roupa, um blazer, eu coloco 2, mas aqui eu vou colocar 3 porque é uma roupa de dormir. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 3, 3, 3. Então, eu coloquei 3 na largura, vou aumentar essa largura aqui. Só que tem uma questão. Eu aumentei a largura do corpo, eu tenho que aumentar também a largura da manga. Porque o que eu aumentei aqui foi apenas para fazer a base, né? Agora eu vou aumentar para fazer o conforto. Então, já que eu aumentei 3 na lateral, vou aumentar 3 também na manga. Seguir tudo mesmo padrão. Então, aumentei 3 e eu não vou aumentar a manga para lá. Porque a manga, a cava, ela não pode afastar muito do corpo que fica feio. Mas como é uma roupa confortável, uma roupa larga, eu vou aumentar 1 centímetro. Né? Não pode aumentar muito porque fica com o ombro caído. Vou aumentar 1 centímetro porque é uma roupa bem confortável. E aqui
eu vou encontrar aqui, ó. Então, tô retraçando essa cava. Aumentei 1 centímetro pro lado e vou chegando até encontrar lá com o aumento que eu dei. Tá? O ombro, como uma roupa também com mais soltinha, vou deixar esse ombro desse jeito mesmo, né? Porque se eu mexer vai desestruturar. Então, aqui, tá. Agora, o decote eu fiz pelo 40, que é uma medida que eu já gravei. Mas eu sei que esse tamanho é maior. Na hora que eu faço a ampliação do decote, uma regra de ampliação, eu aumento 3 milímetros para o lado. Então, eu vou aumentar 4 vezes 3 milímetros. Então, eu coloco aqui, eu já sei mais ou menos de cabeça, aqui uma medida de 3 milímetros. Eu coloquei como se eu estivesse aumentando 4 vezes para lá e faço a mesma coisa aqui, ó. No dia a dia eu faço assim, ó. Então, dessa forma, como se eu tivesse ampliado meu decote, tá? Então, essa outra não vale. Agora, eu vou fazer o decote. Esse decote eu já olhei na foto que ela me mandou, não foi aquela ali, aquela que eu fiz. Foi uma foto mesmo que ela pegou de algum lugar. Eu sei que o decote ele é bem curto, ele é bem pequeno, mais ou menos uns de 12 a 13 centímetros. Então, eu olhei lá na peça e fiz a interpretação. Vou colocar aqui 13 centímetros a partir daqui do decote. Então, vou colocar 13 centímetros. Eu vou afastar aqui do pescoço, porque aqui é como se fosse o pescoço exato, né? A distância, a medida exata na circunferência do pescoço. Eu vou afastar apenas 1,5, né? Que eu não vou deixar muito afastado. É roupa de dormir, tem que ficar mais certinho aqui. Tem que ficar mais quentinho. Então, coloquei, fiz a linha. Nessa parte aqui, eu vou traçar a gola. Antes de eu traçar a gola, vou dar uma olhada na minha modelagem. Vou ver se falta mais alguma coisa. Geralmente a gente não deixa reto aqui, porque pra gente ficar com uma roupa reta no corpo, a gente deixa um pouco curvada no molde, que quando a gente veste ela fica reta. Então, geralmente a gente dá um aumento aqui na lateral, vou aumentar 1,5 na lateral, subir aqui 1,5 e vou fazendo, geralmente eu não uso régua assim, vou fazendo uma curvinha. Tô mostrando como eu faço, tá, pessoal? Não é pra você, se vocês não têm habilidade de riscar assim manualmente, pode usar régua de boa. Aí não vale mais isso. Dei uma subidinha aqui, que é pra, na hora que a pessoa usa, isso daqui ficar retinho. Um truque. Então, ainda tem o transpasse, tá, pessoal? Porque isso aqui a gente tá fazendo, mas tem que pensar, na hora de vestir, vai abotoar e vai ter o transpasse do botão, porque aqui é apenas o centro do corpo, então tem o transpasse. Esse transpasse eu vou colocar de 2 centímetros. Transpasse não é margem ainda, tá? Então, vou colocar o transpasse de 2. E tá certinho aqui. Então, agora eu vou fazer a gola, que já é tudo junto aqui, nesse traçado. E vou colar um papel aqui. Então, vou colar um papel aqui. Colei. Agora eu vou colocar a régua aqui nesse decote que eu tracei. Vou subir. Para eu fazer o decote, a gola das costas, a gola da frente, eu preciso das costas, certo? Só que eu não quero traçar as costas agora, porque vai ser já uma outra explicação, né? Então, como eu tô acostumada já a fazer
a gola e sei mais ou menos a medida do decote da costa, eu vou fazer usando a medida que eu já sei. Depois eu vou medir lá certinho e faço uma pequena alteração. Então, aqui essa medida é a medida do decote das costas, tá? Não é da frente. Então, a medida do decote das costas, eu sei que ele vai dar mais ou menos de 10 a 11 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 11 centímetros. Vou apoiar a régua. Não, vou subir 11 centímetros. Vou afastar 1,5 centímetros. Agora eu vou fazer uma curva morrendo nessa linha. Vou apoiar a régua nessa curva. Ó, vou pegar o quadriculado aqui da régua, né? Vou apoiar na curva. Se você não tiver essa régua, você pode usar uma régua de esquadro, né? Que aqui eu tô esquadrando. Esquadrar e vou fazer uma linha para esse lado. Eu sei que medida de gola é 7 centímetros, uma medida padrão. Então, isso a gente usa para blazer também. Então, eu vou colocar aqui 7 centímetros de largura. E vou medindo 7 aqui, ó. 7, 7. Vou descendo. Então, a gente já tem medidas na cabeça que já serve pra gente ir fazendo mais ou menos o gráfico. Aí deu aqui a gola, né? A gola. Agora eu preciso daquele decotinho lá, ó, que eu mostrei pra vocês. Ele é bem curtinho aqui, né? Essa golinha tem que terminar aqui. Então, é mais ou menos, eu já tenho na cabeça as medidas do decote do blazer, né? Que é mais ou menos uns 5 a 6 centímetros. Eu vou marcar aqui 6. 6 vindo daqui do ombro, tá? 6. Aí eu vou fazer uma leve inclinação. Não vou descer mais, porque geralmente esse decote, ele acompanha mais ou menos o decotinho que a gente já tem aqui. Então, eu vou descer mais ou menos aqui 7,5. Vou colocar 7,5 e vou riscar fazendo uma inclinação para acompanhar esse decote que já tá aqui. Uma leve inclinação. Eu vou aumentar só essa linha aqui do transpasse. Subir até aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Esse transpasse aqui, eu vou deixar ele um pouco mais pra fora, ó. Vou aumentar 1 centímetro aqui morrendo. Então, vou aumentar 1 centímetro aqui morrendo pra lá, ó. Então, vou morrendo só aqui, ó. Aqui nessa linha, ó, tá vendo? Na linha da quebra da gola. Então, vou morrer aqui só, tá vendo? Aqui, eu vou morrer essa medida. Isso daqui não vai mais valer. Aí, eu venho aqui mais ou menos uns 3,5. De 3,5 a 4. Vou colocar 4 aqui. Desse biquinho aqui pra dentro, vou colocar 4. E aqui, eu vou fazer uma aberturinha aqui dessa gola. Essa abertura vai ser variável de acordo com o modelo. Eu vou colocar uma abertura aqui de mais ou menos uns 3 centímetros. E vou fazer isso. Agora, eu vou colocar mais ou menos na mesma direção, ó. Pra terminar aqui a gola. Aí eu venho com essa gola e paro aqui. Então, aqui eu desenhei mais ou menos a golinha, tá vendo? Então, é algumas informações que eu já tenho, né, na minha cabeça, que eu já gravei, né, que também é parecido com o blazer. E aí eu fui traçando e desenhei essa golinha. Essa gola eu vou destacar daqui e vou separar, vai ficar só esse corpinho aqui. Então, depois disso, o meu próximo passo, para eu não confundir muito a minha cabeça, eu vou só recortar esse molde todinho em volta, para depois colocar a margem de costura.
Então, ó, eu recortei apenas o molde, né, o traçado, meu gráfico. E agora eu vou separar essa gola. Ó, essa gola eu vou separar daqui. Pronto. Então, aqui ficou a frente. E aqui a gola. Agora, essa gola... Tem um truque aqui que eu gosto de fazer para a gola ficar mais assentada no pescoço, mais confortável. Eu faço, só que eu ainda não vou finalizar essa gola. Eu ia ensinar um truque, mas eu vou deixar para depois. Eu vou finalizar ela só quando eu fizer o meu decote das costas, que eu vou medir na gola, lembra? Eu fiz uma medida aqui aproximada. Então, eu vou só marcar aqui onde é o ombro, para eu não me perder. Que aí eu consigo saber a parte das costas. Vou fazer um pique aqui do ombro. Vou separar. Separar essa gola. Agora, eu vou fazer a parte das costas primeiro, antes de colocar a margem de costura. Antes de finalizar essa frente aí. Então, essas costas... Vou fazer as costas inteiras, né? Porque a costa eu já vou fazer um papel dobrado. Então, para fazer as costas, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui que tem o transpasse? Vou só dobrar o transpasse aqui para voltar essa base de novo pro início, só para vocês entenderem uma coisa. Então, eu vou ter a minha base pro início, né, sem o transpasse. Aí, eu vou pegar ela, vou colocar aqui junto na dobra do papel. Porque quando eu faço roupa assim, eu não fico traçando frente e costa assim. Às vezes não, tá? Eu adianto um pouco meu processo. Então, eu já tenho a frente, eu já tive um trabalhão para fazer essa frente. Então, daqui eu já vou fazer as costas mais rapidamente. Então, eu sei que a frente e as costas, ela é parecida em muitas partes. E eu vou alterar só o que for necessário. Por exemplo, vou copiar ela, né? Copiar, deixa eu estar bem aqui, vou copiar agora. Eu sei que o comprimento aqui é igual. Sei que a largura é igual. Até aqui na cava. Eu sei que a cava das costas, ela é afastada, né? Tem uma diferença de meio centímetro a mais. Então, eu vou colocar já meio centímetro aqui a mais, né? Colocar meio centímetro a mais. Sei que o ombro é 2 centímetros a mais, eu já faço com transporte de ombro. Já aumento ali 2. Vou colocar aqui, subir aqui a linha do ombro. Então, posso até subir o molde aqui, ó, só pra dar uma alinhada aqui, ó. Pronto, então, eu vou já adiantar o meu molde aqui. Aí eu venho, faço a minha curva aqui, certinho. O decote das costas, eu faço assim, ó, eu ligo reto aqui, uma linha reta só para eu me basear. Vou descer 4 centímetros, que é uma medida que eu já sei que funciona. Pronto, então eu fiz aqui o decote. O que mais que falta? Então é isso aí. Agora, eu já tenho a medida do meu decote. A medida que eu preciso para fazer a gola, né? Que eu iria fazer a gola, no caso. Então, eu vou medir aqui. Aqui deu 11,3. Olha só a minha medida, né, gente? Você lembra que eu coloquei 11? Então, deu 11,3, vou aumentar 3 milímetros o tamanho da gola, só adaptar a minha gola.
fazer o aumento. Vou colocar aqui 3 milímetros. Aumentar. E aí posso aumentar até mais de 3 milímetros, tá, pessoal? Porque a gola, ela vai ser colocada em tretela, então ela vai diminuir. Então, assim, você sempre deixa a gola um pouquinho maior, uns 2 milímetros, 3 milímetros, do que o original, do que o deveria ser. Então, eu ia explicar pra vocês aquele truque da gola, né? Deixa eu separar um pouco essas costas aqui, pra eu mexer na gola. Então, o truque que eu faço pra gola ficar mais confortável, um caimento mais bonito, é assim, eu vou abrir, eu vou riscar aqui, ó, 2 vezes só eu risco. Se quiser fazer mais até pode, eu faço assim, ó. Corto. Essa distância que eu fiz entre as linhas, mais ou menos de 3 em 3 centímetros. Você dá uma distância, corta. Um truque que eu gosto só pra dar um caimento mais bonito. E aí, vou colocar um papel aqui embaixo. Aí eu faço isso. Eu aumento meio centímetro em cada parte. Aumento meio centímetro em cada parte. Vou colar aqui. Então, eu vou aumentar meio centímetro aqui na abertura e meio nessa. Pronto. Aqui você pode colar, pode passar fita durex, né? Porque a gente ainda vai passar limpo isso, não precisa ficar bonito. Então, feito isso aqui, vou recortar aqui meu molde. Pronto. Eu só fiz a alteração que eu queria, agora eu vou passar limpo essa gola. Eu tô dobrando o papel porque essa gola, ela tá na metade. E eu vou passar limpo ela. Deixa eu ver se esse papel tá. Então, ela tá na dobra, eu vou colocar aqui. E vou copiar. Aí você fala assim, ah, tá fazendo molde de caneta. Faz de caneta mesmo no dia a dia? Faço. Faço de caneta. De lápis, tem que ficar apontando toda hora. De lapiseira, quebra. Às vezes eu faço assim de lapiseira, mas eu faço de caneta aqui. Aqui eu tenho que esquadrar, tá? Porque às vezes dá um biquinho, então você dá uma esquadrada aqui só pra não fazer um bico. Aí eu uso caneta mesmo. Se ficar muito feio o molde, eu passo a limpo. Porque não pode deixar o molde rabiscado, né? Você vai entregar o molde pro seu cliente todo rabiscado. Porque o lápis, você tem a vantagem, e a lapiseira, você tem a vantagem de apagar a caneta. Não tem. Então, se você não pode deixar o molde muito rabiscado. Se ficar feio, você vai lá e passa limpo. Então, eu coloquei margem de 1 centímetro.
Coloquei margem de 1 centímetro. Aqui tem o pique do ombro. Pronto. Aí eu vou escrever aqui. Escrever fio, 2 vezes gola. Vou colocar uma vez entretela, tá? Vou colocar pra deixar só com uma entretela. Pode ser 2. Quando é blazer eu coloco 2, mas esse daqui eu vou pôr, mas... E ainda na hora a gente vai ver se tem necessidade de pôr entretela, porque uma roupa de dormir é bem confortável, então às vezes nem vai precisar. Mas isso tem que testar antes. Agora eu vou voltar para esse, vou colocar a barra, vou colocar uma barra de 2 aqui. Vou colocar uma barra de 2 de comprimento. Vou colocar 1 centímetro aqui na lateral para margem de costura. Vou colocar 1 centímetro no ombro e 1 centímetro no decote. Agora eu vou escrever aqui fio uma vez costas. Agora eu só vou recortar, tá? Vou tirar daqui. Agora para fazer a frente, vou pegar um outro papel aqui. Vou só desenhar em volta aqui, ó. Aqui vai um pique da gola. Agora eu desenhei a frente. E vou dar margem de costura. Essa blusa, né, a parte da frente, ela não tem pence, porque essa roupa, ela é larga, é solta, é uma roupa confortável, né? Então, eu não coloquei pence. Colocar o fio. Fio 2 vezes frente, ou 2 vezes ou um par, que é cortado espelhado. Agora eu vou só cortar. Aqui eu já recortei a frente, agora eu preciso fazer um revel aqui para limpar essa frente, né? Para fazer o acabamento aqui da vista. Então, eu vou desenhar só essa frente aqui em outro papel. Vou desenhar só essa frente. Então, geralmente aqui, mais ou menos 10 centímetros e 5 centímetros lá no ombro. Então, eu coloco aqui 10 centímetros.
10 centímetros de distância, eu vou colocar 5 centímetros aqui no ombro. E aí eu vou fazer uma linha reta. Vou fazer uma linha reta aqui, até uma certa parte, ó. Quando for aqui do decote, 20 centímetros para baixo, mais ou menos, aí eu começo a fazer a curva. Vai terminar lá no ombro. Então, eu venho e faço assim a minha curva. Aqui também dá para usar régua curva, para quem não tem habilidade assim manual. Fio, 2 vezes, revel, frente. Eu vou colocar aqui para entretela. Eu vou anotar que é para pôr entretela, mas quando a pessoa for costurar, ela vai avaliar se tem a necessidade de entretela ou não. Tá? Eu vou colocar como opcional aqui, 2 vezes entretela também. Escrever opcional embaixo, só para a pessoa não esquecer, né? Então, o revel ficou desse jeito, ó. Vou cortar 2 vezes e costurar na frente. Agora tem a parte da manga, que eu vou fazer também direto no traçado. Então, para fazer a manga, eu preciso da medida da cava da frente e das costas, tá? Então, eu vou anotar aqui. Então, eu vou medir aqui. Eu meço sem margem, tá? Só realmente por onde vai costurar aqui, ó. Afastando da borda do papel. Vou medir aqui na frente, deu 25 centímetros. Vou anotar aqui frente 25. Deu 33,3 as costas. 33,3 costas, tá? Vou deixar aqui anotado. Então, aqui eu vou fazer o gráfico da manga. Como eu gosto de adiantar já o meu trabalho, vou fazer já dobrado, né? Então, eu vou somar aqui, ó. Vou somar a medida da minha manga. Então, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 5. 58 é a medida da manga total, né? Da cava. Medida da cava total. Aí eu venho 58 dividido por 2, que é igual. Então, dá 29 centímetros. 58 dividido por 2 dá 29. Eu vou esquadrar aqui a régua na dobra do papel. Vou fazer a altura da cabeça da manga. Eu tenho uma tabela que eu posso olhar da minha apostila, mas no momento eu não quero olhar. Então, eu lembro que a altura da cabeça da manga do 40 é 13 centímetros. E os tamanhos, eles aumentam de meio em meio, de um tamanho para o outro. Então, eu tô aumentando aqui 4 tamanhos, né? Que eu tô fazendo sempre a conta de aumentando 4 tamanhos depois do 40. Então, se a altura da cabeça da manga, que é a altura daqui pra baixo, ó. A altura da cabeça da manga, no 40 ela é 13. Então, eu vou aumentar mais 4 tamanhos. Cada tamanho eu aumento meio. A manga cresce de meio em meio na cabeça da manga. Então, se eu vou aumentar 4 tamanhos e cada tamanho é meio, eu vou aumentar 2 centímetros total. Então, eu vou descer aqui a altura da cabeça da manga 2 centímetros. Lembrando que todas essas medidas que eu tenho aqui, gente, de cabeça, tem na minha apostila de modelagem de blusa, tá? Então, eu fiz a altura da cabeça da manga, que deu 13 mais 2, 15. Deu 15. Esquadrei, 15.
Agora, o comprimento da manga. Eu sei que o comprimento de uma manga 40 é de 60 a 62 centímetros. Vou considerar como 60, tá? Vou colocar 60. Se eu vou aumentar mais 4 tamanhos, só que a minha cliente, ela não é alta, ela é baixa. Certo? Ela é estatura média. Então, eu vou colocar 62 só. Aí, na hora da prova, a gente vê e aí altera. Então, eu vou colocar 62 total a minha manga. Então, eu tô colocando aqui o tamanho de 60 mais 2. A régua tem 60. Mais 2 é o comprimento da manga que eu vou fazer esse gráfico. Então, eu coloquei aqui 62. Agora, para saber o punho, tá? Para saber o punho, eu faço aqui na minha mão. Eu tenho uma regra que eu uso. Tô procurando aqui uma fita métrica. Eu faço assim, ó. Se eu for medir no tamanho, eu sou uma pessoa que sou no tamanho entre o P e o M, né? Então, para saber a largura de uma manga confortável, eu faço assim, ó. Eu faço a mão, você faz um soco assim, né? Fecha a mão. E aí mede nessa parte mais alta aqui. Mede. Justinho aqui, ó. Deu 23. Então, 23 é a medida da minha mão fechada. Quando eu vou fazer uma manga de blazer, né? Eu meço a mão fechada e aumento mais 2, que é a medida que vai ficar confortável no braço. Então, eu pego 23, coloco mais 2, dá 25. Vou colocar aqui, ó, 25. Aí eu vou passar minha mão, ó. Vou passar minha mão aqui, ó, confortável. Vai ficar aqui o punho, ó. Vai ficar bem confortável. Só que eu quero fazer uma roupa de dormir, uma roupa mais confortável ainda, mais larga ainda. Né? Então, como eu tenho referência ao blazer na minha cabeça, eu vou colocar mais 2 centímetros. Então, eu colocaria 25 mais 2, daria 27. Então, eu colocaria 27. Tá, isso pra mim, que sou entre o P e o M. Para uma pessoa maior, eu vou aumentar. Quando a gente faz a ampliação do molde, a gente amplia um tamanho, 1 centímetro a mais em cada boca de manga. Geralmente a manga dobrada a gente aumenta meio. Então, eu vou colocar aqui mais 4 centímetros, porque eu tô aumentando 4, né? 4 tamanhos. Então, eu vou colocar 27 mais 4 centímetros, vai dar 27 mais 4, 27, 28, 29, 30, 31. Vou colocar 31 centímetros total. Desse 31, eu vou dividir por 2, porque eu tô trabalhando com a minha manga na metade. Então, 31 dividido por 2 é igual a 31 dá 15,5. 15,5. Tá vendo? Tem que saber um pouquinho de matemática aqui, né? Então, vou colocar 15,5. Talvez fique muito larga e a gente pode ajustar. Mas é melhor ficar larga do que estreita, né? E ficando larga a gente pode ajustar. Faltou uma medida aqui, ó. Que é a medida que eu peguei aqui. Então, eu tenho 58 dividido por 2, que foi a minha cava, né? Deu 29. 29 é a metade da minha cava total. Eu vou pegar esses 29 e vou marcar aqui, ó. Vou ajustar aqui em cima e vou levando a régua até eu chegar em 29. Então, eu vou levando a régua até chegar em 29. Ó. Quase que não dá o meu papel, gente. Deu certinho aqui, ó, no papel. Então, eu coloquei a régua aqui em cima no número 1 e fui levando a régua, apoiando nessa linha aqui, né? Até chegar em 29. Quando chegar em 29, nessa linha, eu parei, fiz uma diagonal. Então,
Essa medida, ela pode chegar na medida da cava. Ou ela pode ficar um pouquinho maior, porque a gente ainda vai mexer com várias curvas. E aí a gente ajusta no final. Mas a gente pode já trabalhar com isso aqui. Inclusive, eu vou entrar já 1 centímetro, porque sempre que eu faço essa manga, ela fica maior. Então, eu já vou entrar 1 centímetro, porque eu já sei que sempre vai ficar maior. Dos 29, eu vou entrar 1 só. Tá? Vou retraçar aqui. Tá. Feito isso, eu vou pegar essa cabeça de manga e vou dividir em 3 partes iguais. Né? Mais ou menos assim a olho mesmo, ó. 1, 2, 3. Dividir em 3 partes iguais. Na parte de baixo, eu vou descer meio centímetro 2 vezes. Meio e meio. Às vezes eu faço a medida, gente, sem usar régua, porque eu já tô com as medidas gravadas na minha cabeça já, né? Tipo assim, é milênios de prática, né? Desci 2 vezes aqui no meio da medida, meio e meio. Subi 2 vezes no meio dessa primeira medida, 1 e 1. Ai, Beth, qual é a medida que usa na manga? Na manga. Desce na primeira medida, no meio, meio centímetro marca, meio centímetro marca. Primeira medida, no meio, sobe 1 centímetro marca, sobe 1 centímetro marca, pronto. Então, eu fiquei com 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos aqui. E aí, eu vou fazer uma curva aleatória. Você pode ter a régua mais linda, mais bem trabalhada, com curvas variadas. Mas é uma questão de você ir arrumando a curva aqui. Porque quase nenhuma curva não alcança essa medida. Como eu sei disso, eu faço manualmente. Mas isso aqui é uma questão de você ir treinando, tá? Eu já faço direto isso aqui, eu já peguei mais ou menos as manhas. Aí eu fiz aqui a curvinha, 2 curvinhas, uma pela linha de cima, uma pela linha de baixo, né? Tá. Aí, agora eu vou recortar e conferir na minha cava. Lembrando que ela não tem margem de costura, tá? Essa manga, gente, ela é frente e costa já, ó, porque eu cortei ela dobrada, abri, aí vou tirar um dos lados e vou retirar esse pedacinho. Como eu cortei desse lado, vai ser a frente mais baixa, eu vou fazer um pique, marcando que aqui é a frente. Agora, eu vou ver se deu 29 centímetros. Como a manga, ela é bom você deixar maior do que a cava, pelo menos 1 centímetro, eu gosto de deixar 1 centímetro. Então, vou deixar com 30 aqui. Na verdade, ela é 58 total, né? Vou medir tudo. E aí, eu vou colocar com 59 total, né? Vou medir total agora. Então, vou conferir aqui, porque ela tá sem margem. Você pode medir também com a fita métrica, tá, gente? Porque é a mesma coisa. Olha, deu 57 a minha manga. Deu menor. Eu tirei aquele 1 centímetro lá, ó, fez falta, ó. Então, deu 57 a minha manga. Deu 57. E eu falei que eu vou deixar com 59, eu vou aumentar mais 2.
Então, na hora que eu for copiar ela, eu vou aumentar mais um na dobra, que total vai ser 2, certo? Então, eu vou pegar outro papel. Vou desenhar aqui. Vai ficar pequeno meu papel, hein, gente? Acredito. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar minha manga. Vou aumentar 1 centímetro já aqui, ó. 1 centímetro no aumento da manga. E agora eu vou aumentar a margem de costura. Vou deixar também 2 centímetros na boca da manga, a mais. E vou aumentar 1 centímetro. Vou aumentar 1 centímetro aqui de margem. Aqui na barra a gente dobra, ó. Eu gosto de dobrar. E eu corto dobrado, que é para dar o chanfro. Cortei igual, agora eu vou dar a diferença aqui, ó. Posso dar essa diferença aqui, ó. Vou colocar aqui fio, 2 vezes manga. Pronto. Então, vocês viram aqui como foi que eu concluí o molde, né?
Obrigada por assistirem, pessoal. Tudo de bom aí pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.